O capítulo começa com um jovem de cabelos pretos no meio do deserto. Outro homem que o acompanha, chamado Sebas, pede que ele volte para o castelo. Um pouco irritado, o jovem manda que ele pare de aparecer do nada, até que Sebas avisa que o general Dominic acabou de morrer. Ainda não há provas suficientes para confirmar que ele foi assassinado, mas, se realmente foi, talvez ainda não tenham encontrado o culpado. Ao ouvir isso, o jovem decide voltar, mas apenas depois de concluir sua missão. Então ele troca de roupa, revelando ser um príncipe que finge ser um aventureiro. Sebas entende que ele faz isso para esconder sua verdadeira identidade, mas pede que não se arrisque tanto, chamando-o de sétimo príncipe do Império. Arnold Rick Adler explica que, por causa do talento de seu irmão mais novo, acabou recebendo o apelido de Príncipe Inútil, algo que apenas o motiva a fazer o que quiser. Além disso, seu nome como aventureiro é Silver, um aventureiro de classe S. Em seguida, ele enfrenta a besta que havia sido enviado para eliminar e completa a missão sem dificuldades. Mais tarde, Arnold chega à guilda e entrega o chifre do Rei Minotauro. A recepcionista o recompensa pela missão e comenta que é uma honra ter um dos 5 aventureiros de classe dupla do continente na capital. Como Silver não liga muito para dinheiro, costuma gastar parte da recompensa pagando bebidas para os outros aventureiros, e, em troca, consegue prioridade nas missões mais difíceis. Depois disso, ele entra em um beco para voltar à sua aparência normal e abre um portal até o Castelo da Espada Imperial. Lá, encontra seu irmão, o 8º Príncipe Imperial, Leonard Rick Adler, além do mordomo Sebas e da criada Marie. Arnold pergunta o que aconteceu com Dominic, e Leonard responde que a culpa foi dele por tê-lo escolhido como aliado. Arnold cita vários nomes de possíveis assassinos, mas ninguém ainda sabe quem foi o responsável. Sua prioridade é evitar um conflito entre os membros da família imperial. Porém, se Leonard não lutar pelo trono, acabará sendo morto, assim como aconteceu com a mãe deles e também tentaram fazer com Arnold. Diante disso, Leonard decide disputar o trono, e Arnold promete ajudá-lo, aconselhando-o a reunir aliados para garantir sua segurança. O problema é que os mais influentes pertencem às famílias nobres ou aos ministros que apoiam as facções dos 3 primeiros príncipes. Leonard comenta que Arnold seria um imperador muito melhor, mas essa não é a vida que seu irmão deseja. Mais tarde, Sebas pergunta por que ele não revela ser o aventureiro Silver de classe S. Arnold explica que seu bisavô ficou obcecado pela magia antiga a ponto de enlouquecer, fazendo com que esse tipo de magia se tornasse um tabu dentro da família imperial. Por isso, seria muito perigoso descobrirem que ele utiliza essa magia. Sebas acrescenta que Silver é o aventureiro mais poderoso da história do reino, mas Arnold prefere que ninguém descubra sua identidade. Em seguida, ele pergunta se existe algum duque envolvido na disputa pelo trono. Sebas responde que a Casa Kleiner entrou no conflito porque monstros começaram a aparecer em suas terras. Arnold então decide enviar Silver para ajudá-los, e assim, cobrar um favor depois. Sebas alerta que isso pode levantar suspeitas sobre sua relação com Leonard, mas Arnold diz que não se importa, pois, se pensarem isso, hesitarão antes de atacá-lo. Em seguida, ele troca de roupa novamente. Sebas recomenda cautela e informa que a filha do Duque Kleiner é a mesma jovem que recebeu do pai o prendedor da gaivota azul. Arnold se lembra dela imediatamente. Sebas confirma a informação e pede que ele não se deixe levar pelos encantos da garota. Sem dar mais atenção ao assunto, Arnold coloca sua máscara e parte. Na mansão da família Kleiner, Arnold, disfarçado como Silver, conversa com um homem loiro, apresenta-se como aventureiro e pede para ver o Duque. Ao ouvir o nome Silver, o homem ri e diz que se realmente esperassem sua visita, a guilda teria avisado antes. Para não perder tempo, manda que ele volte para casa. Silver estava prestes a mostrar sua carteira de aventureiro, mas o sujeito afirma que não é necessário e insiste para que ele vá embora. Indignado, Silver deixa claro que está ali por ordens diretas do príncipe Leonard, e que aquela atitude é um insulto tanto para o príncipe quanto para ele. Mesmo assim, o loiro continua mandando que ele vá embora. Nesse momento, Arnold percebe uma jovem observando tudo de uma das janelas da mansão. Por isso, decide simplesmente ir embora, pensando durante o caminho que ela é realmente muito bonita. Ao retornar para casa, Sebas o recebe enquanto toma chá. Arnold vai até sua mesa e avisa que partirão imediatamente para a mansão dos Kleiner. Sebas pergunta se ele não acabou de voltar de lá, mas Arnold responde que quem esteve lá foi Silver. Agora quem irá visitar o Duque será o príncipe Arnold, obrigando o nobre a implorar pela ajuda de Leonard. Sebas comenta que essa atitude parece a de um verdadeiro vilão. Arnold o manda ficar quieto e ordena que prepare tudo imediatamente, pois a viagem até a mansão levará 5 dias a cavalo. Após 5 dias de viagem, Arnold finalmente chega à mansão e se reúne com o Duque Kleiner. Confuso com a visita, o Duque pergunta o motivo de sua presença. Arnold responde que veio falar sobre uma compensação. Sem entender, o Duque pergunta do que ele está falando. Então Arnold explica que, mesmo sem querer cobrar nada, Leonard
Arnold precisa de apoio na situação atual. Ele pergunta se o Duque já esqueceu que Leonard enviou Silver, um aventureiro de classe S, para resolver o problema dos monstros que ameaçavam suas terras. O Duque se levanta completamente surpreso e pergunta se aquilo é verdade. Arnold se enfurece e grita, perguntando se ele ousa duvidar de suas palavras. Sebas intervém, pedindo que Arnold se acalme, pois parece que o Duque realmente desconhecia o ocorrido. Arnold aceita se controlar e lhe dá um tempo para reunir informações. Depois que o Duque sai da sala, Sebas comenta que a encenação saiu muito bem. Arnold responde que nem tanto, pois alguém daquela mansão realmente expulsou Silver. Mesmo assim, isso é o máximo que pode fazer por seu irmão, ainda que precise manchar a própria reputação. De repente, eles escutam gritos do outro lado da sala. Logo em seguida, o Duque retorna acompanhado de seu filho, pedindo desculpas e confirmando que, 5 dias antes, o aventureiro Silver realmente esteve na mansão, mas seu filho foi quem impediu sua entrada. Ao ver que o Duque não parava de repreender o filho, Arnold lembra que os erros dos filhos também são responsabilidade dos pais. Por isso, como compensação por terem arruinado o acordo com Silver, exige algo valioso para sua família. Nesse momento, uma jovem aparece oferecendo a si mesma como compensação. Ela se apresenta como Finn Bond Kleiner e implora que perdoe sua família. Ao ouvir isso, seu pai e seu irmão tentam impedi-la e suplicam ao príncipe que não a leve embora. Sebas também aconselha Arnold a controlar sua raiva e conversar primeiro com Leonard para decidir o que fazer. Arnold hesita, pois acredita que Leonard acabará perdoando todos. Sebas responde que, se for esse o caso, não há o que fazer. Afinal, é justamente esse tipo de atitude que faz as pessoas seguirem Leonard. Sem outra opção, Arnold ordena apenas que enviem alguém para procurar Silver. Já dentro de uma estalagem, Arnold e Finn se encontram com Silver. A jovem pede profundas desculpas pela grosseria de sua família. Silver responde que isso não é necessário, pois percebeu que seus parentes são bastante incompetentes. Arnold então pergunta se ele está disposto a aceitar novamente a missão. Silver responde que sim, mas antes quer confirmar uma coisa. Ele pergunta se Arnold conseguiu convencer a família do Duque a apoiar Leonard. Arnold admite que eles não prometeram nada. Diante disso, Silver o compara ao irmão, dizendo que Leonard seria capaz de conseguir esse apoio. Ele deixa claro que não pretende ajudar enquanto o Duque não confirmar seu apoio por escrito. Diante desse impasse, Arnold implora para que Silver elimine os monstros mesmo assim. Silver comenta que não é fácil confiar em um príncipe inútil. Arnold concorda, mas mesmo assim abaixa a cabeça e suplica que ele aceite a missão. Ao ver essa cena, Finn fica completamente surpresa. Silver comenta que Arnold parece não ter o orgulho que um membro da realeza deveria possuir. Arnold admite que não merece sua confiança, mas insiste que precisa da ajuda dele para eliminar os monstros. Diante da insistência, Silver acaba aceitando, afinal, como aventureiro, não pode deixar monstros ameaçando pessoas inocentes. Ainda assim, pede a Finn que sua família cumpra sua parte. Feliz, ela promete que não decepcionará suas expectativas. Quando estavam prestes a subir na carruagem, Sebas comenta o quão impressionante foi criar uma imagem falsa de Silver, usando magia de ilusão. Arnold diz que, como esperava, o plano funcionou perfeitamente, e agora Finn acredita que realmente conheceu Silver. Durante a viagem, Finn agradece a Arnold por ter abaixado a cabeça em favor de seus súditos, percebendo que ele não é tão assustador quanto dizem. Arnold nega ter feito aquilo por eles. Finn concorda, mas afirma que prefere continuar acreditando nisso. Ao ver o sorriso dela, Arnold acaba se lembrando de um momento de seu passado, o que o deixa envergonhado. Mais tarde, diante de uma enorme quantidade de slimes, Sebas pergunta a Arnold o que passou por sua cabeça naquele momento. Será que ele lembrou da chuva de meteoros que viu quando era criança ao lado da mãe e dos irmãos? De alguma forma, o sorriso de Lady Finn trouxe de volta aquela lembrança feliz. Arnold manda Sebas parar de falar bobagens, então ele pede desculpas enquanto observa os slimes continuando a se multiplicar. Sebas informa que 2 aventureiros de classe A e 4 de classe B já haviam sido enviados para conter a ameaça, mas não conseguiram resolver a situação. Diante disso, Silver segue imediatamente para acabar com o problema. No centro da infestação, os aventureiros lutavam desesperadamente contra os slimes quando Silver aparece. O líder do grupo se apresenta como Abel, um aventureiro de classe A, e explica que, embora o Duque tenha falado sobre Silver, eles não podem simplesmente abandonar a missão. Silver responde que entende perfeitamente. Abel então pergunta por que alguém como ele aceitou aquela missão. Silver apenas devolve a pergunta, questionando se Abel realmente acredita que consegue lidar com aquela situação. Nesse momento, outra aventureira informa que a Slime Mãe já cresceu demais, e por isso foram obrigados a recuar. Silver diz que, se desejarem, podem apenas observar de longe, mas deverão informar a guilda e solicitar uma missão de emergência, ficando responsáveis por ela. Percebendo que Silver está falando sério, Abel acaba cedendo e permite que ele faça o que achar melhor. Silver elogia o grupo por ter conseguido conter os monstros por tanto tempo e parte sozinho para enfrentá-los. Naquele instante, Silver começa a conjurar magia antiga. Todos os aventureiros ficam completamente
bastante perplexos ao ouvir o encantamento. Assim que termina a conjuração, uma poderosa magia de fogo devasta toda a área, exterminando todos os slimes, incluindo a Slime Mãe. Em seguida, Silver pede que os outros aventureiros cuidem do relatório da missão. Abel pergunta se ele realmente tem certeza disso, já que acabou de salvar as terras do Duque. Silver responde que não tem interesse em ser tratado como um herói e simplesmente vai embora. Ao entardecer, já de volta para casa, Arnold retira sua máscara bastante satisfeito. Porém, nesse momento, escuta a voz confusa de Finn, que finalmente o reconhece como o Príncipe Arnold. Assim termina o capítulo.